Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. O convidado de hoje tem experiência de sobra no mundo digital, tem um e-commerce exemplo aí para o nível Brasil e a gente fala hoje com o Ralph, diretamente de Gaspar para o Talk Têxtil. Obrigado aí, Dele. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Me sinto lisonjeado aqui em participar desse Talk Têxtil aqui. Prazer nosso, cara. E vamos estar compartilhando algumas informações aí, e poder ajudar quem está com interesse, né? Massa demais. Assim, para quem não pôde acompanhar, não tem como, né? Mas agora, fora dos bastidores, aqui o Ralph estava mostrando um vídeo que a equipe dele fez do final do ano, né? Encerramento de 2023. Foi encerramento. Com alguns números, algumas coisas ali, que eu vou deixar até o link aqui embaixo. Acho que você pausa esse vídeo aqui, assiste o vídeo lá que a equipe preparou para eles, que vocês vão ver o tanto de números interessantes que tem o Grupo Laluna e alguns deles até tu vai comentar aqui hoje, né? Isso, exatamente. Bem emotivo, né? Eu acho que pra gente que compartilhou isso aí é muito bacana e serve para exemplo a muita gente. Foi uma curiosidade para mim saber que vocês estão entre os 10 maiores e-commerces do Brasil. A gente vai deixar o vídeo rolando aí na tela enquanto isso, né? Mas para ficar entre os 10, o Brasil desse tamanho, né? E Gaspar também é um polo muito grande de e-commerces, né? Teve muito crescimento pós-pandemia, né? E a gente já está pelo segundo ano consecutivo entre os 10. Estamos sempre brigando nas pontas aí e vamos avançar um pouco mais. Não é só chegar entre os principais, é se manter entre os principais também, né? Deixa eu botar meu celular aqui no silencioso. É se manter entre os principais, que é um desafio também, né? Gigante. O mais difícil é se manter. Abrir, começar é um detalhe, mas o se manter é o principal. E como é que começou toda essa história? Porque no teu LinkedIn, tu não era do têxtil, né? Não tem nada a ver. Tu era da Bung, cara. Eu consultor SAP, no módulo financeiro. Trabalhei em várias empresas, entre elas BRF, Perdigão, Sadia, Bung e assim por diante. Que é tudo em Gaspar também, né? Não, são nível da mundial e tal, né? Mas nada a ver com o texto e nada a ver com o e-commerce, né? Mas esse conhecimento que foi difundido nessa jornada, através de uma vontade da minha esposa em querer montar um outro negócio paralelo para que a gente possa, de repente, que a gente criar um futuro, começou essa ideia através dela mesmo e a gente começou a botar isso em prática. Comecei a assimilar junto com o trabalho em montar o e-commerce, né? Configurações e tal, planejamento. Tudo tu já sabia ou teve coisa que tu teve que... Nada? Nada, absolutamente nada. Simplesmente comecei do zero, tive que fazer umas 2, 3 vezes por erros, por detalhes que a gente não sabia, e aí fomos construindo. E até hoje estamos construindo, né? Aprendendo, né? Mas agora de uma forma muito mais eficiente, com muito mais bagagem, mas que foi realmente ralado no dia a dia para poder aprender, cara. Não foi ninguém pesquisando, conversando com alguns e assim por diante. E hoje, na época, tu já tinha escolhido que plataforma tu ia seguir? Mudou muito de plataforma? Eu fui estudando, né? Fui averiguando algumas e tal. E aí, a que mais teve aderência foi a Magazord que a gente utiliza hoje. De Rio do Sul? De Rio do Sul, daqui da nossa região. Pelas praticidades dela, eu achei para começar com ela. Tive outras oportunidades, mas eu aderi por ela. Te atende legal lá? Atende legal, atende muito bem. E desde pequeno, médio ou grande, ela tem amplitude para... Convidar o pessoal aqui da Magazord. Excelente. São gigantes lá em Rio do Sul, né? Gigantescos lá. Tem bastante e-commerce que eu conheço que é com eles. A nível Brasil, esses caras já estão gigantes. Eu me aventurei, né? Não dá nem para chamar de aventura, né? A gente realmente profissionalizou, a gente também teve essa experiência com e-commerce. Como eu tenho outros negócios, né, relacionado ao têxtil, não foi na mesma velocidade que a gente imaginava, a gente encontrou bastante dificuldade. Também não teve esse estômago que tu teve aí para aguentar nesse início, que é complicado. Mas quando eu comecei o meu e-commerce, eu comecei pela Tray, que é também uma outra plataforma ali, e gostava também. Depois eu acabei usando a Magazord também, então eles são bem completos, né? São. E aí, quais as dificuldades do começo, cara? Assim, todas, né? Cara, a dificuldade do começo foi, primeiro, que tu falasse, é o estômago para poder fazer isso, porque exige muito tempo, dedicação, dinheiro principalmente, né? Então, investir num negócio que tu não conhece é muito complicado, mas persistência e dedicação naquilo ali fez com que a gente conseguiu virar essa chave e seguir adiante. Mas vou te falar que no começo a gente, que nem eu te falei, penou, cara. Não foi assim, penou. A montar ele foi penado. Depois que a gente conseguiu botar no ar, cara, no primeiro mês eu já fiz mais de 100 mil reais.
Primeiro mês. É muito raro isso, né? É. Porque assim, ó, hoje tu tá com o Instagram, né, mais de 1 milhão de pessoas. É bom falar uns números pra pessoa entender, mas na época não tinha, né? Não. Então, olha só, não. hoje tu tá com 1 milhão de seguidores no Instagram, tu tem, sei lá, quantas milhões de peças no estoque, né? Sim. Depois a galera entra ali no site da Laluna para entender quantas peças tem no site. Hoje tu também tá produzindo, na época tu não produzia. Exato. Então, assim, mas na época não tinha nada disso, né, cara? Nada. Daí como é que tu conseguiu os teus clientes? Impulsionamento? A gente... Patrocina no Google? A gente começou com uma agência de marketing, que até hoje está conosco. E a gente começou o nosso diferencial inicial para entrar nesse mercado foi a questão de preço. Né? Como a gente mora no polo têxtil, eu aderi pela modalidade infantil, né? E conhece muita gente que tem malharia. Nosso convívio diário Gaspar, tu é malharia. É um do lado de outras fábricas, né, cara? E aí eu fui com alguns parceiros, onde a gente iniciou, com um preço bem arrojado para entrar nesse mercado. E conseguimos uma boa performance nesse primeiro momento. Então, vamos completar agora, semana que vem, 5 anos de empresa. Né? É pouco tempo, né? Já para chegar nas 10ª. E aí a gente... Primeiras aí. Foi assim um desafio grande para montar o estoque, porque nosso dinheiro destinado para isso não era tão grande. Como todo empreendedor começa. Exatamente. E fomos dando nossos pulos, fomos dando jeito. E aí, num certo momento, depois de 1 ano e meio mais ou menos, a gente teve uma dificuldade de produtos, onde a gente precisava de uma eficiência de entregas, de modelos e tal, que a gente viu um pouco restrito no nosso convívio, né? E a gente começou a fabricar. Começamos a montar uma malharia, ela destinava 20% da nossa capacidade de venda e foi aumentando. Hoje, praticamente 100% hoje é fabricado por nós. Investimos muito em equipamentos, muita modernidade. E assim, hoje nós temos um patamar de malharia que poucas pessoas têm da quantidade de opções que a gente faz, né? Que é o maior desafio que a gente encontrou aí. Aprendendo também. Um deles, né? Que a gente não conhecia também, né? Mas volto a te dizer que a gente, quando quer e quando tem uma mentalidade de que tu quer exercer aquilo e fazer aquilo, não existe barreiras, existe a tua determinação. Vence pela insistência, né? Que legal. Assim, ó, quando na minha experiência de e-commerce, né, o nosso e-commerce também começou legal, teve um número que a gente gostou e tal, mas a gente descontinuou ele porque os outros negócios puxavam muito, né, sofria mais para até a gente abastecer a gôndola ali, tirar foto, colocar no site, já tinha vendido pelo outro campo ali, né? Então a gente abortou, mas as dificuldades que eu encontrei no e-commerce foram, para começar, o custo do e-commerce. É complexo de montar um custo de e-commerce. Segunda dificuldade do e-commerce, frete. É horrível. Terceira dificuldade, devolução. Também outra encrenca. Essas encrencas aí ainda existem até hoje. Até hoje. E a gente tem hoje muito... Margens apertadas, né? Muito. Por isso que assim, o que eu volto a falar, o mais difícil é se manter. Né? Até porque hoje existe muita competitividade. E o e-commerce ele é muito rápido, né, para tu fazer comparações, né? Tu bota no Google ali, isso te traz os 10 melhores preços, né? E não existe muito segredo. E é diferente de uma loja física, né? Onde tu vai bater porta em porta e tu vai comparar, mas agora é outro patamar. Mas a gente fez com que a gente corresse atrás de outras opções para que realmente seja competitivo, né? Então, a questão dos nossos produtos, hoje a gente tem uma competitividade assim, realmente muito boa. Nosso produto muito aderente, a gente bate Entendeu muito bem nisso. o teu público e entendeu muito bem, conversa bem com ele. Exatamente. Existem muitas coisas a melhorar, sim, mas como começamos agora, então a gente tem uma longa jornada ainda. Sim. E a gente quer se tornar aí ainda muito maior do que a gente é hoje. Temos um planejamento para isso. Iniciamos lá em 2019 e estamos aí, começamos lá com um faturamento de 1 a 2 milhões no primeiro ano. E hoje já estamos batendo a 45 e estamos ainda pra Então, cima. agora tu imagina, cara, tem empresas centenárias aí na nossa região, né, que não conseguem chegar nesses números. É uma dificuldade. Daí tem capital humano, tem capital financeiro, tem capital de tudo ali e não consegue prosperar. Então, tivesse muito sucesso, cara. Assim, baita profissional, você, tua equipe ali, para chegar nesses top 10 aí, né, cara? Sim. Foi muita dedicação minha, da minha esposa, nossos familiares junto também.
Então, é uma equipe bem unida, os nossos cabeças, os nossos líderes de vários processos fazem com que isso aconteça também. Então, estamos sempre inovando, sempre buscando novos canais de venda. A gente não fica só no e-commerce. Até um ponto importante para a gente comentar, quando a gente fala de e-commerce, todo mundo pensa que a gente começa com o Mercado Livre, com o Shopee, com o Shein. E, na verdade, isso eu ia te perguntar. Hoje o nosso negócio é 95% das nossas vendas em cima do nosso site. 5% apenas através de marketplace, que seria esse que eu acabei de citar. Então, que daí o custo ainda reduz mais ainda, né? Mais ainda, porque a comissionamento desses grandes players faz com que tua margem fique apertada. Até porque quando a gente fala em combo de roupa infantil, tu tem um ticket baixo, né? Diferente de tu vender uma geladeira, um ar-condicionado e tal, que tem um ticket alto e o comissionamento fica bem mais reduzido. Então, por isso que eu sempre puxei pelo site. Então, as pessoas que não acreditam que é possível, o marketplace seria uma outra vertente de venda e não o principal, do meu ponto de vista, né? Mas também é ótimo, porque para quem trabalha também tem boa performance e tal. E o outro que a gente criou foi a questão do nosso atacado. Então, como a gente teve uma boa aderência dos nossos produtos e tal, até onde... Os lojistas, certo? Se interessaram em comprar teus produtos. Exatamente. Né? Teve essa procura, né? E até onde é que a gente se encontrou, né, dele? A gente começou também a compartilhar e trabalhar junto. Fez com que os clientes e lojistas queriam ter o nosso produto nas lojas. Até temos uma segunda etapa aí que a gente quer até criar realmente loja física e tal. Mas vai ficar legal, hein? Mas é uma outra etapa aí, a gente, a hora que der tempo, a gente vai... Pô, daí tu vai estar com o pé dos dois mundos, né? No digital e no físico. Seria muito bacana. E pelo que o pessoal passa aqui, que entende muito do físico, né? Vai ser um complemento muito bom tu estar no físico, porque daí tu entende, tu tá lá escutando o teu cliente, sentindo o comportamento dele no modo físico, né? Aí com certeza, tu traduzindo isso para o mundo digital e vice-versa, tu vai, cara, performar muito bem. Certeza. Mas é isso que eu digo. O difícil é se manter. Mas o que tu está fazendo para se manter? Tem que criar alternativas, tu tem que... não adianta reclamar de governo, não adianta reclamar de ter... É uma chama que tu tem que manter acesa, colocando energia, investimento, capital intelectual. É muito disso, né? Não pode deixar essa chama apagar. Tem que se virar. Eu acho que ficar reclamando não vai adiantar de nada, né? Tu sabe muito bem a questão do comércio. Fevereiro está ruim. Tá, mas o que tu fez para mudar? Eu bati minha meta de fevereiro. Eu tive ouvindo ali nos bastidores aí os teus números aí e vou te falar que a gente bateu também. Que legal, cara. O mesmo percentual aí. Eu acho que vou até compartilhar o nosso número aqui. A gente passou de 33% de crescimento de fevereiro comparado ao ano passado. Então, realmente não dá para reclamar. Não dá para reclamar, cara. Nossa. E a gente entende que muitas pessoas, porque a temperatura, porque aquilo. Tá, mas e aí? O que você fez? Você tentou alternativa? Tentou mudar o teu produto? Tentou fazer uma outra grade? Tentar o combo? Tentou... E aí? Então, eu acho que isso é que faz a gente ser um diferencial no mercado. Né? Sempre está buscando alternativas, independente da situação. Sim. Quem não se mexer morre, cara. É uma corda bamba que se não continuar andando, cai. E eu vejo no mundo físico, né? Às vezes de carro tu vai caminhando, tu observa vários tipos de comércio. E tem aquele comércio tradicional, que eu bato na tecla, né? Que esse comércio tradicional vai morrer se não fizer nada. Que daí tu encontra lá o dono da loja com o braço cruzado na frente da loja, esperando alguém entrar na loja. Não tem mais nenhum outro tipo de força de venda, não tem nenhum estudo por trás. Cara, esse comércio aí dá até pena de ver, cara. Então a pessoa tem que estar bem completa ali em todas as frentes, porque não é mais só uma frente, como antigamente, só a frente de loja. É várias frentes digitais que tem que estar bem afiada, senão não vai. A própria loja física, né? Ela tem que estar nos canais de rede social e tal, promovendo o produto que ela conversando com o público dela, né? Exatamente. Que está ali também. Porque hoje o contato é ali, né? Sim. Tenho vários amigos de outros segmentos, por exemplo, de veículos, que a maior força de venda deles é pela internet, né? E eu falei, então hoje tu não precisa de um ponto de frente com a BR, aquele movimento. Não, Ralf. Hoje eu posso ficar de casa, os carros ali na garagem, sem ninguém ver, eu vendo muito mais do que na porta. É verdade. Eu disse, que negócio interessante, né, cara?
É dinâmico. A gente tem que tornar o nosso negócio dinâmico. Se depender só de uma fonte, aquela fogueirinha apaga, a outra Exato. tem que manter acesa e dar suporte para que a outra fique acesa também, mais ou menos assim, né? Mas então assim, mas no começo tu não tinha essa quantidade de números para medir, onde tu estava acertando, performando, né? Não, muito pelo contrário. E no começo começou quantas pessoas na La Luna? Só eu e a minha esposa. É? E daí tu já tinha produção rodando através de private label? Isso. Na verdade, nem era assim, private label. Era tipo assim, cara, da tua coleção, o que tu tens aí? Ah, tu comprou de terceiros, né? Porque hoje vai a etiquetinha La Luna, as tuas marcas. Não. Depois a gente vai falar das tuas marcas aí. Aí a gente foi, cara, o que tu tens? Cara, eu tenho tantos mil body aqui, assim, cara, mas dá pra fazer uma gradezinha, dá pra separar, que é couro e tal, né? Os SKU. Não, dá. Então, cara, veio pra mim, então, quanto tem? Eu tenho mais 5 mil, beleza, vou comprar e vou botar e tal. E aí, daqui a pouco, cara, tu vira o final de semana, vendeu. Nossa. Preciso repor isso aqui na terça-feira. Rapaz. E daí a rede social indo, também crescendo. Crescendo. Tudo a gente fez naturalmente. A gente não comprou até hoje nenhum que o pessoal ali adiciona, não sei quantos mil seguidores e tal. A gente nunca fez isso. Eu acho que a gente tem que crescer. E é até mais fácil, né? Pelo que as agências estão passando por aqui, elas falam, é muito mais fácil ter um cliente, um público realmente teu, né? Isso, exatamente. Para comunicar com eles certo. Senão tu gasta bem mais com impulsionamento. Não adianta tu botar lá números para as pessoas verem e achar. Sim. Não adianta, porque esse público vamos dizer assim, o teu ouro na tua empresa. Porque essa base quente que tu tens é o que tu vai trabalhar, né? Tu vai lançar promoções para eles, tu vai fazer e-mail marketing para eles. Então, esse público quente é o ouro da tua empresa, né? E aí não adianta comprar seguidores, porque isso não vai resolver. Não adianta. Não vai te ajudar a subir. Não vai ajudar. Muito pelo contrário, né? Mas voltando lá no início, então era tu e tua esposa? Eu e minha esposa. Em paralelo a isso, eu trabalhava na Bung. Então, eu começava às 7 da manhã lá, eu acordava às 4 da manhã, até às 7 horas ali, 6h45 me jogava para a Bung, que era próximo. Meio-dia retornava, fazia o almoço, comia um sanduíche e já ia separando pedido. Voltava 1 hora e retornava às 5. Aí das 5 eu ficava até meia-noite. Foi por pouco tempo isso, né? Porque tu cresceu assim, né? Rápido? Não, foi por pouco tempo não. Não, é porque tu tem 5 anos de empresa? Foi quase 1 ano e 8 meses. Trabalhando paralelo e fazendo ali. Claro que depois de 6, 7 meses, a gente colocou mais uma menina. Aí, claro, sogra, avó, tava tudo ajudando ali, embalando, fazendo tudo, né, cara? A galera toda. E após isso, botou uma menina para atendimento, só fazia atendimento e eu ficava no chat lá, conversando com o pessoal, qual dúvida, qual tamanho, e, cara, ali foi primordial, assim, sabe? Aquele contato humano. Tua taxa de conversão era alta no começo? Cara, era muito boa. Tu era bom vendedor, então. Quando eu pegava no chat ali, eu não deixava perder, não. Não deixava passar. Não, era muito bom. E até porque a gente se colocava no lugar do cliente. Sim. Né? Eu me imaginava, se ele estivesse aqui, o que eu gostaria de receber de resposta? E aí a gente ia trabalhando Cara, nisso. e isso é uma forma boa, como tu estava ali na frente do atendimento, de sentir teu público para depois desenvolver algo realmente para ele, né? Isso te tornou muito assertivo, né, cara, na tua construção de Exatamente. E como a gente começou praticamente com linha BB ali, com bodyzinho e tal, esse público foi avançando para as demais idades, porque ela falava assim, pô, meu filho já está avançando, tu não tem o tamanho 1, 2, 3? Vou ter que botar. E vou te falar, a gente começou na garagem de casa, né? Não tinha espaço para nada. E a gente avançou para a cozinha, sala, os demais dormitórios da casa. E foi uma loucura. E a gente permaneceu lá, assim, hoje não. Já fizemos 4 mudanças, né, de endereço. De estrutura. Por questão de... Eu também mudei 4 vezes de estrutura já. Olha só. Teve um lugar que até pegou enchente, cara. Começo é uma complicação, né, cara? Meu Deus. Fazer mudança... Depois que tu tá legal, estabilizado, as pessoas vêm, te batem nas costas, tu teve sorte na vida, né, Ralf? Que sorte na vida que tu teve, Ralf. Não, eu tenho sorte realmente de ter pessoas ao meu redor que fazem isso, que é família, esposa, que faz o que a gente consiga fazer isso que a gente faz. Que dá aquele gás para nós, que vamos atrás. Nem todo dia são flores, né? Sim. Então, mas mesmo assim, com a mesma intensidade e sempre procurando alternativas, como a gente estava falando, não só no momento ruim, no momento bom também. A gente tem que pensar em alternativas para não deixar aquela chama apagar, né? Que às vezes aquilo que está vendendo não vai perdurar por muito tempo. E aí tu tem que estar inovando, olhando o que está sendo tendência, buscando alternativas. Então...
Mais uma vez eu lembrei do Gilmar da Cativa. Na mesa dele tem uma frase escrita assim: isso aqui passa, né? Toda vez que a gente chega na sala dele, pode estar num momento bom, num momento ruim, tu lê aquela frase, tu tem que... Pô, aquilo serve muito, assim, né? Pô, vai passar esse momento aqui bom também. Pô, tem que estar... Também não vou achar que agora vou só ter mais calma aqui, porque também depois o tombo é maior, né? E também não dá para desanimar quando o momento é muito ruim, porque tu sabe, não, logo vai passar, tem momentos de altos e baixos, e a gente tem que estar ali firme e forte para todos os momentos, né? Natural. A gente muitas vezes toma decisões e nem sempre dão certo. Às vezes dão errado e a gente acaba sendo penalizado e a gente tem que correr atrás para ver como é que vai resolver. Mas eu acho que de tudo isso a gente tem que tirar sempre as lições aprendidas, né? Que a gente sabe, nesse meio do têxtil, o quanto tem de sacanagem, o quanto tem gente querendo te passar muita perna. Muita trapaça, né? Muita. Ainda a gente sofre muito com isso. Mas faz com que a gente fique mais forte também, né? Deus sempre diz, né? Verdade. A gente está passando aqui, mas é por algum motivo. A casca vai ficando grossa. Vai ficando grossa. E a gente vai aprendendo muita coisa. Aprendemos todos os dias. Mas eu tenho visto assim que esses trapaceiros, eles morrem, né, cara? Morrem. Passou já muito trapaceiro que vai morrendo, até começa bem, te ultrapassa, né? Daqui a pouco cai lá na frente. Então, eu não me preocupo mais com isso, sinceramente, assim, né? Vai ter sempre também. Ter sempre também. É algo que a gente tem que acostumar. Se a gente tem um bom fruto, vai vir várias moscas ali, cara. Exatamente. Mais ou menos assim. E como que tá hoje esse momento de China? Isso te atrapalha? Como é que tá? Tem muito site novo agora, né? Tem. Inclusive vai vir muitos ainda, né? Eu tive recentemente lá agora, final do ano. Fui lá na feira da Íntima, aquela sobre maquinários, equipamentos. Sim. A gente até acabou comprando um lá. E a gente viu, assim, para mim foi um choque assim foi a primeira vez lá. Cultura e tal. Eles vivem assim uma evolução avassaladora assim comparada a nós. Tecnológica. Então eles estão muito à frente de produtos, de equipamentos, né, sem dúvida alguma. Tanto é que muitos desses produtos, equipamentos não vêm para cá porque não tem onde ser executado, até por questão de mão de obra e tal. Mas muitos equipamentos inovadores que a gente vai ver logo aí, que vai revolucionar muita coisa. Em todas as áreas do têxtil? Em todas as áreas. Inclusive a questão de mão de obra, que é o que a gente vem sofrendo. Todos os equipamentos com muito menos pessoas para poderem tocar aquilo lá, né? E fazendo com que a gente tenha uma evolução aí nessa questão de mão de obra. Tua máquina que eu fui lá, que eu vi, que tu tinha um monte dessas máquinas, era a sublimação, né? Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. É totalmente mais produtiva do que a outra que tu tinha. Isso. E agora a gente comprou uma nova, que ela supre todas que eu tenho até hoje. Nós temos 5 lá. Vai substituir todas elas. Vai substituir não, a gente vai manter, mas ela faz o trabalho daquelas lá todas. Nossa Senhora. Então, para tu ver como em pouco tempo, 2, 3 anos, isso tornou uma evolução. Eu estava num almoço ontem falando com um CEO de uma empresa grande, têxtil também, infantil. Daí ele estava falando assim, né? Não tem nem comparação. A China está vindo, né, atropela algumas coisas, nossa, que não era para estar atropelando, né? Mas o Brasil no têxtil é muito mais forte que a China, cara. Quando eu fui para a China em 2018, eu visitei uma fábrica, eu estava buscando, se não me engano, era jaqueta importada, né? Não encontrava no Brasil. Cheguei lá, eu achei que eu ia encontrar uma fábrica que produzia jaqueta, 20 opções de jaqueta. Não, era um modelo só de jaqueta, cara. O cara tinha só uma máquina. Se queria outro modelo de jaqueta, era outra fábrica. Então, o perfil de fábrica do Brasil, como a gente troca de estação, tem coleções com mais de 500, 1.000 itens. Então, o Parque Fabril das nossas indústrias brasileiras, ela é um Parque Fabril completo. Tem tecelagem, tem estamparia digital, estamparia de todo jeito, cara. Tem costura, tem todos os tipos de máquinas de costura. Então, não tem comparação o mercado nacional com o mercado da China nessa questão. E também no timing que a gente produz, né? É muito rápido. Eu acho que isso... Como que a gente deixa a China entrar aqui? Eu acho que isso está totalmente plausível, mas o detalhe importante é a mão de obra. Por exemplo, lá o que a gente presenciou foi que, quando fala em tecelagem, que tu vai num lugar específico que existe tecelagem gigantesca. Até tem uma lá que estão montando, que eu achei que era mentira, com mais de 10 mil teares dentro de uma empresa só. Eu achava que esse número era... Impossível, né? 10 mil teares, cara. 10 mil teares. Um funcionário cuida de quantos teares?
Porque aqui acho que é 5-1, né? Uma coisa assim. Lá é mais porque hoje tem muito aquela questão de já fazer a peça completa, por exemplo, aqueles teares Sim. já fazem rotativo daí, né? já faz a calça, já faz a meia, sabe? Desses teares menores, não os teares, né? Mas, por exemplo, ele tem uma usina de energia só para aquela fábrica. É um negócio assim impressionante. Mas o detalhe que eu quero te dizer é que aquele profissional que trabalha com aquele tear, existe uma educação que eles se formam para aqueles determinados segmentos, por exemplo, TA, que se profissionalizam e eles realmente pegam e profissionalizam aquelas pessoas e vai para as empresas. Então, naquela área, aquela região lá da China, que é teares e tecelagem e tal, os profissionais lá existem, que o governo capacita eles e eles vão para as fábricas. Aqui o que acontece? Não, aqui não tem isso. Cara, é filho do cara lá que vai vir, ou trabalhou lá na ERG e está vindo para cá e tal. Não tem. E lá a população é gigantescamente maior, né? Então, tem a mão de obra. Hoje, no nosso produto, a coisa mais cara que está ficando é a questão da costura, porque é muito braçal, também né? nós temos uma carga tributária em cima do funcionário carga enorme, tributária, né, cara? e tal. Então, até um tempo atrás, o cara falou para mim assim, a mão de obra vai ficar mais cara do que a matéria-prima. Disse, cara, não é impossível. E hoje a gente já está vivendo esse momento. Então, uma bermudinha que a gente pagava R$1 e pouco, hoje já está R$1,50. E o perfil do jovem, né, também ele não está se interessando por alguns tipos de área, né? Não se vê muito mais meninas falando, eu quero ser costureira, né? Então está mudando um pouco essa tradição de cultura do que o jovem quer como profissão, né? Então essas cadeias mais de mão de obra está sendo escassa mesmo. Isso é uma parte complexa, né? Mas por isso que a gente deixa a China às vezes atropelar a gente, né, cara? Então precisa também um incentivo governamental, né? Incentivo uma união até das próprias indústrias para criar mais fomentos dessa escola, né? Para esses tipos de item. Principalmente na nossa região, né? Na nossa região, que é isso, né? Exatamente. E daí, assim, Santa Catarina passou já algumas regiões do Brasil, né, na produção. E a gente é campeão no que faz, né? Então, passamos São Paulo, que antigamente era São Paulo, que puxava mais essa frente do têxtil. Aí a gente estava falando aqui dos bastidores. São Paulo tem São Paulo Fashion Week. Então, olha só como eles apoiam o setor deles, cara. Eles vendem a camisa deles, né, que é de São Paulo. Então, Santa Catarina ainda está tímida, está aqui, tipo, desunida entre as indústrias. Então, isso também é um motivo do canal aqui, para a gente unir mais esse setor, né, cara? Difundir mais isso, né? Até uns números importantes que eu estava observando, que Santa Catarina é o estado mais industrializado, comparado ao Brasil. Tem a Amazônia lá, por questão da Zona Franca lá, né? Mas Santa Catarina, o PIB dela é o que mais cresce no Brasil, né? Até comparado com os demais países ao nosso redor aqui, o PIB dela e crescimento é muito maior que os demais. Então, a nossa população aqui ela é muito forte, é muito trabalhadora, conhece muito aprimorou muito a questão da indústria, né? E temos vários exemplos aí, já centenários aí de empresas que até hoje têm uma aderência muito grande, reconhecida nacionalmente, mundialmente. Não recuam, né? Estão sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo, sempre incentivando, sempre crescendo. Então, são espelhos que a gente tem que estar sempre observando, né? É verdade. E isso faz com que a gente vá também adiante, quer ser uma empresa dessa magnitude e é um bom exemplo a gente a ser seguido, né? Sim. Naquele vídeo de início ali da Laluna, que mostra alguns números, né? Tem alguns números interessantes ali, né? Tu tem alguns que tu lembra de cabeça, cara? Porque eu fiquei impressionado com a quantidade de passos que o pessoal dá lá na tua expedição para coletar tudo, né? Vamos dizer assim, é bem manual, né? Manual não, é que tem que caminhar para poder separar os pedidos e, claro, cada pedido hoje ele tem que dar uma infinidade de passos, até as visitas por mês que a gente tem no site. 600 mil pessoas, né? Mês. Exatamente. Caramba. Então a gente tem uns números bem interessantes, a questão de quanto que a gente vende. Tu imaginava isso, cara, lá no começo, que ia ser tão grande assim? Nunca, cara. Não imaginava, nunca, né? Nunca. Cara, é muito legal. Um presente, né? E assim, o mais legal também, cara, é que é muito complexo o mundo digital, né, cara? Na minha visão, assim, eu achei muito complexo. É desafiador. É que nem a nossa agência de marketing falou, tu vai abrir tua loja no deserto, né? Que nem tem nada ali, ninguém sabe que tua loja está naquele deserto lá, e tu tem que fazer as pessoas chegarem na tua loja. E para isso, tu vai ter que fazer uma série de atividades ali, de estudos. É meio que técnico essa parte aí, é
Tem que ser um cabeça inteligente aí para eu não conseguir fazer acontecer da maneira que tu fez. Então, eu admiro muito isso. E tem, olha só, custos. Vamos lá, frete. Cara, como que eu vou marcar o meu frete, né? Eu vou montar um e-commerce aqui, agora aqui no ar aqui, né? Uhum. Frete, cara, quanto que eu vou botar de custo no meu frete? Se eu comprei uma peça R$20, quanto que eu boto de margem de frete? Eu não sei, porque teve uma vez que eu mandei uma mercadoria para Boca do Acre, fluvial lá, gastei uma nota de frete, aí eu estava numa campanha de frete grátis. Foi mais do que o custo da mercadoria deu de frete. Então, que número que eu boto nesse custo aqui? Cara, e assim vai frete, devolução, que nem eu te falei, ele é muito difícil esse formato aí, né? Justamente essas informações é que fazem que tu tenha lucratividade ou prejuízo, né? Então, essa questão do frete, quando faz um frete grátis, a gente hoje, com o nosso movimento, a gente sabe exatamente quanto que custa um frete médio para cada região. Porque a gente tem um BI em tempo real mostrando qual que está sendo o custo de frete para cada região. Então, a gente tem abordagens e faz estratégias de venda em cima desses números, né? Quando eu comecei, eu não dava frete grátis. Que bom. Porque eu tive que criar ainda uma base para poder ter conhecimento e saber quanto que custava o frete. A gente integrou com a Magazord e ela disponibiliza uma base de frete que ela já tem incorporada nela. Claro que hoje fica mais barato, né, também o frete com eles. Então, hoje a gente tem outras negociações que a gente consegue, pelo volume, ter uma tabela agressiva. Vamos dar um exemplo, né? Mas quando começa, tu não tem isso e tu tem que ir realmente para o mercado e ver as opções. Eu marcava 2,4, tipo assim, comprava uma peça, sei lá, vou chutar aqui, R$10, né? Não existe mais peça de R$10, mas se eu botasse R$10, eu vendia ela R$24, né? Marcava 2,4 ali. E, cara, é uma baita margem, né? Ótimo. Só que no final sobrava, cara, menos do que o meu atacado, que teoricamente os atacados são conhecidos como margem baixa, né? Daí eu pensei, não, para mim eu prefiro ver saindo de caixas e caixas do que de pacotinho em pacotinho. Eu não vi que não era interessante continuar. Mas por conta do custo, cara. Talvez eu não esperei amadurecer, né? Justamente. Porque a tua volumetria hoje é muito forte no atacado, né? E tu, obviamente, estás ali olhando e está vendo isso acontecer. E do site, quando tu inicia, é pacotinho, aí tu vê... Quando não tem volume, essa margem fica muito baixa. Mas quando tu tem volume... Como diz meu pai, quando tu ganha pouco de pouco, não é interessante. Agora, quando tu ganha pouco de bastante, que é a volumetria, fica interessante. Sim, Tem que trabalhar no volume, então. A gente trabalha muito a questão do volume. Justamente para compensar margens e tal, né? Custo fixo. E a gente trabalha muito a questão também de taxa de cartão, questão do frete, a gente bate muito em cima disso. E sempre com parceiros que consigam, né? Não adianta só ter preço, tem que ter eficiência na entrega, porque para virar uma dor de cabeça também, não atende aquele CEP, voltou, os caras jogaram lá no pacote lá no gramado e não sabem onde é que... Cara, o cachorro picou a peça. Cara, existe de tudo, tá? Existe de tudo. Ralf, eu tenho uma pergunta, acho que vai interessar para quem está começando. O que tu dá de dica para quem está começando? Porque, então, cara, é uma jornada, né? Uma jornada de assuntos que a pessoa tem que se inteirar, né? Sim. Bom, eu iniciaria com plataformas aquelas que têm um custo muito baixo, que tu compra ali pela internet, paga um aluguel ali para usar como sites, assim, né? Inicia por ali, acha um produto que tu tenha, de repente, a proximidade dele, ou tu conhece, ou... Que tu sabe que não vai ficar sem também, né? Que não vai ficar sem, que tu consegue... de repente, se eu fizer comprar... De importador, distribuidor... Que te garanta um preço, uma condição atrativa, que seja competitivo, porque necessita ser competitivo no site. Competitivo e recorrente, vamos botar assim, né? Porque custa muito caro para te posicionar um produto vendedor, né? Em matéria de Instagram, Facebook. E quando tu tem um produto aderente, em que ele tem uma boa performance, tu tem que manter ele para que todo o restante... fique num custo bom, seja de mídia, né? Falando, né? Então, se tu tem um produto, por exemplo, esse copo, que ele é vendedor, então esse estoque desse cara tu não pode deixar falhar nunca. Tu pode ter a garrafa, tu pode ter essa bandeja, mas o copo tu não pode falhar. Esse cara está puxando toda a tua mídia para um percentual bom. O copo vai fazer vender o restante também? Vai, exatamente. Então, nós estamos falando de um exemplo, né?
Mas dentro de uma plataforma, tu vai ter vários produtos e tu vai ter vários produtos de curva A, que são esses vendedores. Esse não pode falhar. Então, escolher um produto que seja que tu entenda que é bom, que o mercado vai aceitar. Não existe produto ruim. Não existe, cara. Tem que falar que... Para toda tampa tem sua panela. Exatamente. Basta tu achar o funil de venda, que é o teu cliente, é aquele que eu vou atingir, né? Por exemplo, teve um amigo meu que montou um site e ele começou criança, adulto, plus. Aí eu falei para ele, cara, foca num... De repente, dentro disso que tu montasse foi legal, mas vê o que foi mais aderente para ti. Qual foi o público que tu mais atingiu? Cara, foi o plus. Então tá aí o teu produto. Vai por essa vertente aí. Foi, correu atrás, fabricou também alguma coisa, que ele também tinha malharia. Hoje o cara é especialista em plus e vende muito bem. Ele achou o público dele, nichou muito bem, né? Porque o funil ficou muito bem posicionado e achou o público. Então, não existe produto ruim. É tu achar o teu público. E aí atingir ele e seguir fazendo mídia, fazendo combo, fazendo outros atrativos que vai fazer... Que dificuldades ele vai encontrar de início, assim, que tu acha que, pô, isso aqui é uma coisa que demanda um pouco mais de atenção no começo, assim? Eu acho que o principal vai ser o produto, porque quando tu começa, tu não tem aquela barganha, aquele potencial de compra, né? Então, possivelmente, tu vai sair acima do mercado, né? A não ser que tu, que nem a gente falou, às vezes tem um amigo que fabrica um negócio lá que não está tão explícito na internet, eu vou atacar. Então, esse é um produto legal que tu vai entrar sozinho, né? Ou não sozinho, digo, mas mais em destaque. Mais agressivo, talvez. Mais agressivo e tal. Então, a dificuldade, eu acho que, primeira, vai ser isso aí. E a segunda, depois, é migrar para uma plataforma realmente que vai te dar amplitude, que vai fazer tu migrar para um faturamento maior, né? Porque a plataforma não faz tu vender mais ou menos. Ela vai te dar possibilidades de tu crescer, mas o que vai fazer tu realmente crescer no momento vai ser o teu produto, vai ser o preço, vai ser a competitividade que tu vai encontrar. E na hora de escolher uma plataforma, tu tem algumas características que tem que ser observadas, tipo assim, quantidade de itens, ou não tem segredo? Essa é a parte mais fácil, assim. Quando tu vai pegar essas tu paga R$99 por mês, ali tem uma plataforma disponível. Essa aí tem uma limitação, que é a questão de não ter integração de frete, não tem integração de retorno, de devoluções e tal. Quando tu migra, por exemplo, a minha, que é a Magazord, ela tem tudo isso pronto. Então, essas integrações facilitam muito o dia a dia. Desde para tu fazer... Tu controla a tua empresa por ela, né? Exatamente. Você tem um outro sistema. Quando você vai, quando você receber, transporte, devolução, troca, então tudo por ali. Meio de pagamento, tudo por ali. Então, isso facilita muito. E eles têm um negócio chamado time do sucesso, né? Que eles acompanham ali para ver se tua loja vai ter uma performance melhor, né? No caso da Magazord, eu lembro que tinha isso. Rapaz, deixa eu te falar um caos, então, bem legal. O Jason, que é o proprietário lá, quando eu comprei a plataforma ali, né? Que a gente fechou acordo com eles? Exato. Ele foi lá em casa, lá que era na garagem de casa. Ele me falou isso depois, né? Cara, eu não acreditava que aquele teu negócio ia dar certo. Cara, na garagem, um monte de roupa. Tu não tinha nem onde botar. Hoje a gente dá risada disso, né? Mas ele me deu esse feedback depois, eu achei bem... E tu deve ser um dos principais clientes dele, né, cara? Porque tu vende bem, né, meu? A gente aí já ficou em top 10, acho que... Aí Porque a Magazord não é só têxtil, né? Atende tudo, né? Tudo. Hoje a amplitude é geral, assim, não tem segmento específico, né? Legal. Esse tem uma boa amplitude. E a tua agência de marketing fez qual papel aí dentro do teu sucesso? Cara, a agência de marketing foi primordial. Até questão de fotos, questão de produtos, entender, né? Então, eles foram um percursor disso aí tudo também. Então, assim... Então, um case de sucesso para tua agência, né? Mas a nossa agência ela tem vários cases, tá? É muito boa. Os caras são muito bons. O Maicon lá o homem. Como é que é o nome da agência? É Maicon da Brand Up. Não conheço. O homem é fera. Especializado em e-commerce. E-commerce. É muito bom. A gente começou com eles até hoje e vamos
Vamos para muito Tem longe. alguns e-commerces lá em Gaspar, né? E Gaspar realmente é o polo dos e-commerces nacional, assim que o pessoal fala, que tu entende disso. Tu deve conhecer bastante gente do e-commerce lá, né? Cara, tem muitos amigos lá com e-commerce e tal, né? Não sei te dizer se é o... Não, é que a gente escuta que lá é um berço do e-commerce, principalmente da moda, né? Nós temos lá um grande lá, que é a Videcor. É verdade, nosso lá, amigo né? Thiago lá. Assim, o e-commerce dele é muito grande, vende muito mesmo. E é um case de sucesso assim também, como várias empresas que tem na região de e-commerce, o homem lá. Que legal, né? E daí a galera vai aprendendo, vai criando outros. E geralmente cria-se grupos, polos, né? De Exato. cada região tem um polo que é bom numa coisa, né? Gaspar é bom em um monte de coisa, né? É a capital da moda infantil, né? Capital da moda infantil. E das marcas infantis que tu criou? Porque depois, além de e-commerce, tu tem outras frentes de negócio, que tu acaba tendo marcas que tu tem que gerenciar. Sim. Tu tem equipes para vender para lojista, né? Virou, não é só um negócio mais B2C, tu tem B2B também, né? Exatamente. Então hoje a gente tem a Torrox, tem a La Luna, que é a própria, tem a marca, Ola Kids, temos o Cake Boys, temos o Liscandy. Então são várias marcas que a gente tem com perfis diferentes, né? Para que a gente possa ter um mix de produto para o nosso cliente, em que ele tenha uma maior amplitude, né? Marcas que a gente possa ter, vamos dizer, culturas diferentes, assim, né? Então a gente trabalha muito. E tu começou com masculino e feminino juntos, os dois? Os dois. Que da hora. A gente foi pro bebê, masculino e feminino, depois fomos para a linha infantil ali do 1 ao 8 no masculino, depois botamos o feminino e aí foi. Hoje a gente faz masculino e feminino. E como é que tá o momento de vocês hoje lá? Porque lá já tá apertado, logo tu vai ter que pensar vai ter que pensar numa quinta mudança aí, cara. Não, a gente está estudando aí algumas possibilidades, mas de momento a gente está lá, bota container, bota coisa dentro e vai... Cara, em 5 anos é mais um cara que vem aqui no Talk Têxtil com a carreira meteórica, né? Porque 5 anos chegar nesse nível aí, astronômico, é uma carreira meteórica. E quando a gente cresce muito rápido, cresce do jeito que dá, né, cara? Porque tem coisa que não dá nem tempo de pensar, que quando vê dobrou, triplicou, é um negócio rápido, muito rápido. Não dá tempo de arrumar, então segue meio que uma bagunça, mas segue, né? Teve muito disso? Teve bastante. Até profissionalizar muita coisa, sabe? Que a gente falou, aconteceu e foi indo e vamos assim e vai e tal. Cara, não. Aí começamos a setorizar, setor de RH, setor financeiro, todos os setores para poder realmente ter um dono, ter um responsável, para que a gente possa ter até tempo de fazer as demais atividades que a gente tem que fazer, buscar outras oportunidades também. Então a gente teve que setorizar bastante essa questão com profissionais, né? E que faz com que a gente possa ter mais amplitude daqui em diante, né? Mas realmente foi, cara, era uma faz ali, compra, pá, vai, chega a malha, te carrega e vamos para frente. Mas isso é legal. Uma coisa que todo mundo que quando tá lá em cima no auge, recebendo o troféu de melhor profissional do ano, tenta esconder essa parte. Não, sempre foi, né? Cara, eu acho muito legal contar essa parte. A parte de realmente dos bastidores, que, cara, foi perrengue para chegar até aqui. Eu dou muito valor para isso. Não, até hoje, eu sempre falo dos joelhos ralados. Eu dou muito valor para esse joelho ralado aí, cara. De crescer assim. É um empresário brasileiro, cara. A gente nada contra uma correnteza gigante, contra muita coisa. Então a gente tem que dar valor para essas braçadas que a gente dá até chegar, até atravessar a correnteza. É um percurso bem dolorido e que tem que ser contado sim, né? A gente chega no outro lado, às vezes, arrebentado, então tem que contar. É muito positivo para quem está começando, porque a ideia do canal é fomentar cada vez mais o têxtil. E se a pessoa assiste um canal desse que vê ali, um cara que chegou no topo, né, que nem você, e contar que, não, galera, não foi fácil, não tive sorte, foi perrengue. Não abandona aí porque está difícil o teu negócio. Continue, persevere, porque é assim mesmo. Não tem... É doído assim, a gente... não tem nada de graça. Um dos principais questão de crescimento é realmente o financeiro. Porque, cara, não acha que tu tá vendendo 10 mil peças, amanhã tu precisa de 20, 30, 40, 50. Cara, é difícil escalar. Também tem isso. E é um desafio. Não vai dizer que é fácil, não. É muito difícil. E querendo falar, cara, nadar contra a correnteza... Hoje eu te falo que eu não estou no topo ainda. A gente vai chegar lá, mas... Mas tu já consegue olhar para trás e ver uma trilha gigante. Já. O próprio vídeo aí mostra muita coisa da nossa realidade, como foi, como é, mas tem muito caminho a ser trilhado, muito chão ainda para andar. Mas só digo uma coisa, não desiste.
continua andando. Continua andando que uma hora tu vai chegar lá, tu vai passar a correnteza e tu vai chegar lá onde é que tu quer. Baita bate-papo, cara. Que show. E me diz uma coisa, como é que tá hoje da tu e tua esposa lá? Daí tu cuida do que hoje? Que tu cuidava de tudo antes também, tu e tua esposa. Cara, né? Agora conseguiu dar uma... Nada, continuamos na loucura. Cobrando escanteio, cabeceando. Isso, eu sou muito disso, eu sou muito botar a mão, sabe? Eu sou muito de... Cara, chegou um caminhão lá de malha, já olha que eu já vou lá descarregar. Cara, ó, pedido chegou ali, cliente, já vamos lá, reunião e conversar e tal. Eu faço de tudo um pouco, mas é porque eu gosto. Né? É legal. Porque, tu podia estar... Não, eu gosto de fazer isso aí, cara. Parabéns. Eu acordo entusiasmado em fazer o que eu faço. Que da hora, cara. Massa demais. Bom, esse episódio ficou bem rico de inspirações aí. Eu acho que tu vai voltar daqui, não precisa nem ser muito tempo, do jeito que está crescendo, daqui 2 aninhos tu já volta, já duplicou, já triplicou, continua nesse crescimento aí. Pra gente conseguir. E, cara, te agradeço demais por esse bate-papo. Primeira vez, né? Primeiro podcast. Bem tímido aí, mas, cara, te agradeço aí. Não, foi rico demais. Foi bom, foi legal. Bom. Tomara que e vamos trazer mais gente boa aí. Tem uma galera massa lá de contatos que pode vir aqui contar a história também, contar detalhes e fazer o têxtil se unir e fortalecer mais a indústria catarinense, a indústria nacional, né? Só assim para a gente se tornar mais forte, né? Eu acho que essa união, tanto no têxtil como no e-commerce, quando a gente fala em geral, a gente acha que é concorrente, mas não é, cara. O Brasil é muito grande para a gente achar que o nosso vizinho é nosso concorrente. Vamos brigar contra uma Shein, vamos brigar contra uma Shopee para dizer que os caras é nosso concorrente. É verdade. Porque o meu vizinho não é. A gente atinge uma pequena gama do que é o mercado. Então vamos brigar com os caras lá, vamos se unir para a gente ser maior que eles, né? Porque eles estão vindo com força. E o legal daqui também é que assim, a gente começa a ver, aparece você, aparece daqui a pouco outra indústria aqui, um lojista grande, e o pessoal de casa assistindo. Pô, e não é que nós somos bom mesmo, cara? Olha só, nem conhecia o Ralph, nem conhecia a Laluna. A gente tem um dos 10 maiores e-commerce infantil aqui em Gaspar. Eu nem sabia, eu achava que estava tudo lá, não sei aonde. É massa demais contar isso aí. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por ter contado a tua história, representado o povo todo lá, né, do Laluna. E vamos que vamos para os próximos episódios aí, galera. Obrigado de casa, pessoal de casa aí que nos assistiu. Então, os próximos episódios... Esse episódio aqui vai pro ar provavelmente no seu aniversário, né, Ralph? Pois é. Então, tá cantem parabéns aí, porque provavelmente o episódio vai bem no mês de março aí, que é o aniversário do Ralph aí. Obrigado, galera. Um prazer aí estar de novo nos seus lares aí, trazendo mais novidades do mundo têxtil. Um abraço. Valeu. Fechou? Obrigado, cara. Valeu.